Olá, eu sou a Caroline e esse é o Dr. Nélio, psiquiatra, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade. Dr. Nélio, o que é a ansiedade e como ela impacta o nosso dia a dia? Bom, Carol, esse tema é muito importante, porque as pessoas muitas vezes confundem a ansiedade com doença, e não é bem assim. Por exemplo, assim, a ansiedade é uma resposta que a nossa mente, né, emite para que nós façamos coisas. Por exemplo, se eu tá passando um ônibus às 8 horas, eu estou na parada e eu estou vendo que eu estou atrasado, eu vou ficar ansioso em perder o ônibus. Aí meu coração pode disparar, eu começo a suar e eu começo a correr para pegar o ônibus. Isso é ansiedade, mas isso é uma ansiedade legal, né? Que faz com que eu me movimente. Então a ansiedade é um recurso vital, ou seja, nós precisamos dela para viver. O problema é quando a ansiedade começa a morar, a habitar dentro das pessoas, quando não é um episódio, tipo assim, se eu estou passando na rua, vou passar a faixa de segurança e um carro vem e buzina, eu tenho uma crise de ansiedade. Dispara o coração, eu tenho uma sensação que eu vou desmaiar, isso é uma crise de ansiedade. Agora tem pessoas, Carol, que a ansiedade é continuada, é constante, é o dia inteiro. Aí essa ansiedade corre o risco de virar algo doentio, porque a pessoa fica sendo comandada por aquela ansiedade. Ela pode não dormir bem, ela pode ficar irritada, ela pode não fazer as tarefas bem porque ela não consegue começar e terminar, ela pode ter uma sensação assim de agitação, ela pode suar demais, o coração está sempre batendo forte, mesmo que ela não tenha doença cardíaca, ela pode ter uma série de problemas. Então é nisso que nós temos que prestar atenção, né? Entre uma ansiedade natural e benéfica para a vida e uma ansiedade que pode virar doença. E quanto ao ambiente de trabalho, assim, muitas pessoas relatam de se sentir ansiosas devido ao trabalho. Tem alguma diferença que a gente possa ver, assim, que é um estresse normal do cotidiano de trabalho ou que a pessoa já precisa buscar ajuda? Como cada um constrói o seu estresse? Como cada um constrói o seu estresse? Tu falaste no trabalho. Eu acho que as pessoas, o ser humano, ele se atrapalha com as suas emoções, ele se atrapalha com o seu pensamento, ele se atrapalha com a sua fala. Uma das razões que as pessoas ficam ansiosas é quando elas começam a engolir chateações, engolir aborrecimentos. O trabalho é um lugar propício para isso. Se o teu líder, se o teu chefe diz uma coisa, um colega teu, que tu não gostasse e tu não consegue trabalhar com aquele conteúdo e falar para a pessoa, tu vai reter, né? Isso é como um gerador de ansiedade, né? Ou seja, assim, então o trabalho é perigoso porque as pessoas às vezes temem falar no trabalho com receio de penalizações, serem suspensas, perder o emprego, serem demitidas. Então, assim, se tu faz um trabalho que muitas vezes tu não gosta do trabalho, tu te sente desvalorizado, tu te sente submetido, tu te sente desqualificado, tu acha que fazem bullying contigo, tu acha que a pessoa te despreza, isso é um caldo de cultura para a pessoa ficar ansiosa. O que é um bom líder, um bom chefe? É aquele que olha, Carol, para o pessoal que está com ele e diz assim, ah, Carol não está com uma cara boa hoje. Aí chama a Carol, Carol, estou te achando hoje um pouco diferente, o que está vendo contigo, algum probleminha? Esse é o cara legal. Porque ele observa os colaboradores, ou mais abatido, ou mais ansioso, chama para conversar. Então, assim, o ambiente de trabalho, se tu não conversa, se as pessoas não conversam, ele fica tóxico. Aí pode vir o tal de burnout, que está na moda, que burnout é a pessoa se esgotar no trabalho, se esgotar ao ponto de não querer mais trabalhar, né? Fica muito sem energia. E eu ia perguntar justamente sobre isso, assim, de estratégias que a gente possa ter no nosso dia a dia para auxiliar colegas, amigos que a gente entenda que possam estar sofrendo de ansiedade. A conversa, então, já seria uma estratégia eficaz para isso? A conversa sempre é a melhor partida, para qualquer ambiente. Dentro de casa, com o filho, com o marido, com a mulher, né, com os amigos, a conversa. Nós sermos transparentes, verdadeiros. Eu prego isso na minha vida, sabe? Eu digo para as pessoas as coisas que às vezes parecem muito duras, mas dita com respeito, com carinho, com atenção, elas não são duras e as pessoas gostam da verdade, né? Eu digo assim,
não é que eu sou dono da verdade. Porque se eu começo a me aborrecer com as pessoas, se eu começo a trancar, isso vai dar ansiedade. Chega uma hora, eu vou brigar, né, com uma outra pessoa que não tem nada a ver. Eu chego em casa e brigo lá com meu marido, com minha esposa, com meu filho, de algo que eu não resolvi fora. E como é que a gente resolve, pessoal? É falando. Não que a pessoa tenha que concordar com a minha fala. A pessoa pode dizer, não concordo contigo, não importa, mas ela tem que saber que eu não gostei. Isso vale muito para essa situação hoje em dia de bullying. O bullying é um gerador de ansiedade, né? É uma fábrica de ansiedade. Se alguém está fazendo bullying comigo, que eu acho que é bullying, eu tenho que dizer, Carol, tu está dizendo um negócio que eu não estou gostando. Tu fala de um negócio que eu me sinto diminuído. Eu preciso dizer isso para ti. Aí tu vai dizer, né, eu não tinha me dado conta que isso te chateia. Se tu está me ouvindo, nós conseguimos rapidamente compor e resolver isso. Então, a fala é fundamental. E como que a gente chega numa pessoa para falar sobre isso? Eu estou notando que esse meu colega tá talvez em algum sofrimento. Como que eu chego para falar com ele, fazer ele falar sobre isso sem ser desrespeitosa? Sempre o jeito mais simples é nós sermos verdadeiros. Tipo assim, Carol, eu estou te observando que hoje tu está diferente. Está acontecendo alguma coisa? Quer falar comigo? Posso te ajudar? Em forma de perguntas. Né? A pessoa fica à vontade. Agora, se eu chegar e dizer assim, tu está com uma cara feia, tu deve ter brigado, a pessoa já fica ofendida. Então, essa abordagem é importante. Em forma de pergunta. Né? A pessoa aí tu já desarma qualquer situação. Mas nós temos uma tendência, né, Carol, assim, de não querer falar muito nesses temas. Existe muito preconceito sobre o sofrimento de origem mental. Sim. As pessoas não querem falar. Eu sempre digo, se tu chega no trabalho e diz que tu teve uma cólica renal, tu diz, as pessoas vêm e te dão um monte de dica. Agora, tu não chega no trabalho e dizer, eu tive uma síndrome do pânico, eu estou com medo de entrar no elevador. Tu não fala, tu fica constrangido. E as pessoas também não querem muita conversa. Então, existe muito preconceito em relação ao sofrimento mental. E o senhor tem alguma dica sobre como manter o equilíbrio na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional? Não deixar esses sapos que a gente engole às vezes no trabalho, no cotidiano, de entrar para nós? Eu acho que essas coisas, o melhor cenário é dentro de casa. Os pais estimularem os filhos a falarem coisas que não gostam. Isso é fundamental, não pode ter hierarquia. Falar com respeito, assim, né? Eu acho muito bom quando alguém discorda de mim, quando alguém me questiona, independente do ambiente. Eu acho bom isso, eu gosto disso. Isso me põe a pensar. E a pessoa que faz isso, se o meu filho, o meu neto de 9 anos me questiona e eu escuto ele sem xingá-lo, eu estou elevando ele como uma pessoa que pensa, ele vai se sentir valorizado. E depois ele vai usar isso na vida. Mas eu quero aproveitar o gancho também aqui, né, canal, para falar para o pessoal que está lá nos assistindo, naquela ansiedade que é doentia, que precisa de ajuda psiquiátrica, de tomar remédio. Por exemplo, vocês já ouviram falar em síndrome do pânico. A pessoa tem uma crise de ansiedade violenta, rápida, o coração dispara, a pessoa acha que vai morrer, corre para o hospital, isso é síndrome do pânico. Dá uma disparada na ansiedade. Aí, sim, tem que tomar medicação, né? Tem remédios muito bacanas para isso. Fobia. O que é a fobia? A pessoa começa a ter medo de um lugar. Se a pessoa está no supermercado e ela tem no supermercado uma crise de ansiedade, ela começa a achar que o supermercado é o problema e ela começa a evitar o supermercado. Então ela começa a ter fobia ao supermercado. Fobia quer dizer medo, né? O outro, que é também algo doentio, transtorno obsessivo compulsivo. As pessoas cheias de rituais, que fazem as coisas do mesmo jeito, né? Que são muito disciplinadas, que não podem mexer na mesa delas, que lavam as mãos 2, 3 vezes. Nós chamamos isso de transtorno obsessivo compulsivo. Tem que bater na madeira, olhar, voltar, ver se a porta fechou. Isso também é ansiedade doentia, tem que tomar remédio. Então, disse algumas coisas aqui. Transtorno bipolar também dá ansiedade. Essa síndrome, hiperatividade com déficit de atenção, TDAH, também dá ansiedade. Quantas doenças psiquiátricas dão ansiedade? Estou falando de doenças que têm alterações químicas. Aí sim, procura um psiquiatra, faz uma avaliação e tem remédios maravilhosos. E outro perigo das pessoas ansiosas é beber. As pessoas começam a beber. Porque o álcool baixa a ansiedade. Só que dá um rebote no outro dia, a pessoa vai tendência a beber cada vez mais. Pessoas ansiosas que não se tratam buscam, às vezes, no álcool ou outras drogas como se fosse um remédio. Isso é um perigo, Carol. E é bom que as pessoas saibam disso. As pessoas têm muito preconceito. Ninguém tem preconceito em tratar pressão alta.
tem razão, a pessoa tem preconceito contra os problemas mentais, então a pessoa sofre, tem uma doença e não vai nem buscar ajuda porque ela se diminui. Olha que complicado isso, né? Que triste isso. Então eu espero que esse nosso bate-papo faça com que as pessoas pensem diferente na vida. Muito obrigada, então, Dr. Nélio, por todo esse conhecimento. E caso vocês tenham sentido alguma similaridade com o que foi dito aqui, não hesitem em buscar ajuda. E contem com o IP Saúde para isso. Acessem o nosso guia médico em ipsaude.rs.gov.br. E um ano novo pleno, lindo!